Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou fazer uma análise rápida desse Esplanada GTX 1968 da coleção Carros Inesquecíveis do Brasil da Planeta de Agostini, feito na escala 1:43. Então fique comigo até o fim desse vídeo, nós vamos dar uma olhada nesse carro, inclusive verificar alguns detalhes desse carro e algumas coisas que foram feitas com relação a esse carro nessa coleção. É isso aí então? Vamos lá então, tirá-lo dessa caixinha para podermos olhar melhor. Bom, aqui está a esplanada na base. O carro tem erros que a Planeta de Agostini acabou fazendo nele. Ele está realmente muito bonito, bem feito, bem proporcional. As rodas certas, os cromados, os espelhos, as faixas pretas, os detalhes que realmente esse carro tinha. Só que ele tem alguns erros que são, por exemplo, o primeiro deles, o Esplanada GTX, que foi lançado em 68, já não era mais um Simca Esplanada, mas um Chrysler Esplanada. Então, existia ainda o Esplanada de dois faróis, mas este modelo já era o modelo da Chrysler. O modelo da Simca era o 66 e não existia ainda o GTX. Existia só a Esplanada e o Regente, que era mais simples. Outra coisa, a cor desse carro não é uma cor original da época, porque esse carro vinha em basicamente 4 cores diferentes, só que as duas cores que poderiam ser essa, nenhuma das duas na verdade é. Porque ele poderia ser o bronze turbina, que é uma cor bronze mesmo, metálica, e poderia ser o vermelho Indianápolis. Então não é nenhuma nem outra, ela ficou uma cor laranja aqui, ficou uma cor bonita, tá? Não vou negar que o carro ficou bonito, ficou bacana mesmo, não vou mexer nele, vou deixá-lo exatamente como ele é, mas é como se fosse um vermelho Indianápolis desbotado, né? Porque ele ficou laranja em vez de vermelho. Além disso, as faixas pretas não eram tão altas, mas eram mais aqui no bico da frente, então eram um pouquinho mais baixas do que essa posição que existe aqui no carro. Então, tirando esses 3 erros que existem, o carro está realmente bem reproduzido, está uma miniatura realmente muito bem feita, com os detalhes bem caprichados mesmo. O que eu acho, que eu tenho de crítica à Planeta de Agostini nessa coleção. Primeiro foi ter feito alguns modelos de carros que são realmente esdrúxulos, que não tem nada a ver nem com o Brasil e muito menos são inesquecíveis. Uns carros, inclusive, que são importados e alguns deles até meio bombas, meio micos, né? Porque só deram problema. Também com relação aos anos, modelos e detalhes que eles acabam errando nos carros. Eu já comentei isso com relação ao Dodge SE e também com o Dodge Grand Sedan, que tem alguns erros também que a Planeta de Agostini cometeu. Outra coisa é com relação a alguns erros que são cometidos em alguns modelos, né? É muito difícil de achar um modelo da coleção Carros Inesquecíveis que não tenha algum pequeno errinho de detalhe, ou de ano, ou de cor nos modelos. Então, quanto a isso, eles poderiam cuidar um pouquinho mais dos detalhes. Eu já comentei isso no vídeo do Dodge 75, que seria o Grand Sedan, além daqueles erros que foram mais grosseiros no LTD Landau, que misturou a carroceria de um com a carroceria do outro. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram carros realmente bonitos, porém, algumas versões de modelos que não existiram. Para uma coleção que se dedica a resgatar a história dos carros, são alguns detalhes que não poderiam passar batidos. E outros carros que fizeram história, que é o caso esse Esplanada. Realmente foi um carro que fez história, que é interessante, inclusive para documentar a indústria nacional para muita gente que não conheceu esses modelos ao vivo, como eu consegui conhecer mesmo que no final da vida deles, já que esse modelo parou de fabricar em 1969, que foi justamente quando entrou o Dodge Dart. Ele não tinha nenhum emblema da Chrysler no carro, mas ele já tinha tido uma série de modificações feitas na matriz americana da Chrysler, e além disso, tinha na tampa traseira escrito fabricado pela Chrysler do Brasil. Então, esse carro já era uma época em que o controle da Simca já estava nas mãos da Chrysler.
Inclusive, 69 já foi o último ano do Esplanada, porque já seria lançado o Dodge Dart, que era um carro bem mais moderno, bem mais avançado e contemporâneo com o Dodge Dart americano. Aqui à frente do Chrysler, com os faróis duplos, né? O modelo que ainda era feito pela Cinca tinha um farol simples que pegava esta linha aqui, vinha até aqui embaixo, e aqui em cima tinha uma seta em formato de meia-lua, justamente nesse formatozinho pequenininho aqui. Aqui um logotipo escrito Esplanada, os retrovisores dele eram levemente deslocados para frente, né? Os limpadores aqui são feitos em peças à parte, assim como os retrovisores, então essas miniaturas têm um nível de detalhamento bem interessante, bem bacana mesmo. O vinco do capô desse carro que mudou em relação ao capô do Cinca, né? O capô do Cinca já era outro, e uma coisa que me chamou bem a atenção desses carros que eu via na minha época de infância, né, que já eram carros velhos na época, é que eles tinham esses faróis duplos na vertical, que aliás foi uma das coisas que me encantava nos Galaxy também, né? Então eu passei a gostar bastante desses carros também. Aqui na lateral, esse Chrysler tinha basicamente a carroceria do Cinca, com as diferenças dessa frente e dessa traseira aqui em formato de bumerangue, né? Na traseira as lanternas novas, na frente tudo novo, capô novo, a tampa traseira também era diferente do Cinca, e o resto, se nós pegássemos, por exemplo, essa parte da carroceria, seria basicamente o Cinca de 1964, que é quando ele teve essas mudanças aqui nessa parte aqui da coluna C, nessa inclinação da coluna C também, do desenho da porta traseira aqui na parte dos vidros. Teve sanados uma série de problemas que eram comuns no Cinca na época. Ali no interior, dá para ver mais ou menos ali pela janela, porque aqui esse carro tem os vidros fechados, o volante de wall rod que era usado nos Dodges, depois nos Chargers, né? Esse foi o primeiro esportivo, era um esportivo sedã com câmbio de assoalho. Não foi o único esportivo sedã com câmbio de assoalho que a gente teve, porque afinal de contas nós tivemos também o Opala SS, sendo que o primeiro Opala SS que a gente teve era um Opala sedã. Seria até interessante eventualmente soltar os parafusos, abrir esse carro e pintar esses raios de alumínio para eles ficarem mais realistas. Mas no geral está muito bem feito, a questão de detalhes desse carro está boa. Ele precisaria de um pequeno retoque aqui nos frisos que adornam aqui as portas, né? Olhando de perto só que a gente vê essas falhas, de longe não dá para ver porque o carro está bom. Apesar do erro da cor, a pintura do carro tem uma qualidade muito boa. Aqui é a traseira do Chrysler, que tem um logotipo GTX no chapão traseiro, o desenho da tampa aqui, o chapão é cortado aqui pela tampa, é moldurado aqui com friso cromado duplo e pintado aqui em preto fosco texturizado, né, com o GTX aqui. Aqui na placa está escrito Cinca Esplanada, mas na verdade é um Chrysler Esplanada. Saída dupla de escape, afinal de contas era um motor V8, apesar de ser um motor não tão potente assim, mas já era um motor mais espertinho que era o MSU, que era um motor melhor do que o motor antigo do Cinca, que além de ser um carro, o Cinca, além de ser um carro xoxo na época, era um carro também problemático, né? Então ele ficou com uma má fama por conta dessas questões. E por baixo o carro é bem simples mesmo, é uma base de plástico, uma simulação bem simplesinha do motor, com um cardan também bem simplificado, o escape aparece como simples, mas a saída atrás é dupla, então essa base realmente poderia ser melhorada, né, para poder dar um destaque melhor para o carro. A suspensão, pelo menos eles simulam os feixes de mola, que foi algo que a Chrysler também fazia nos Dodges, né? Mas no geral o carro está bem feito, está bem interessante, está condizente com o padrão dele. Analisando esse carro de 0 a 10, eu daria para esse carro um 9, acho que ele está muito bem feito realmente, tem um desenho bem bacana, os grafismos estão muito bons, os detalhes dele, dos logotipos, dos espelhos, limpadores, volantes, grade, faróis, para-choques, as rodas também estão muito bem feitas, né? Só a parte de baixo que não é tão detalhada quanto de outros carros, às vezes até de escalas menores, mas é um modelo bem feito, tá bem interessante, bem legal mesmo. Eu gostei bastante desse carro, dessa coleção Carros Inesquecíveis. Esse é realmente um carro inesquecível, ainda que
pelas pessoas mais novas nem sempre seja um carro tão conhecido assim, mas que fez parte da nossa história e que é interessante ser preservado na memória dos nossos automóveis, né, que nós tivemos aqui numa época mais gloriosa. Eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso você não seja ainda inscrito. E também ponha embaixo seu comentário a respeito do carro, do vídeo, o que você achou do carro, o que você achou do vídeo. E também, se você tiver mais informações a respeito desse carro, compartilhe aí com a gente nos comentários. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo e clicar no sino para as novidades. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.